Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei da CNN Sports. O Benjamin Bach, o mano aí falando sobre o impeachment do Augusto Melo que vai ser amanhã, hein? O Benja que trouxe informações importantes sobre esse processo aí. E também tem um Rubão aí peitando a Gaviões da Fiel, chamando a Gaviões da Fiel pra briga amanhã, hein? Um conselheiro do Corinthians falar isso, hein? Brincadeira. E lembrando que logo mais tem Corinthians e Velo Clube pela segunda rodada do Paulistão. Coringão joga em casa pela primeira vez no campeonato. Então, isso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixando os créditos pra CNN Sports. Sem mais enrolação, embora pro vídeo. Clube Corinthians Paulista. Amanhã, caso não apareça nenhuma liminar, né, de novo, será votado o impeachment do Augusto Melo. Caso os conselheiros do Corinthians votem a favor do impeachment, não significa que ele vai cair. Mas ele sai da presidência e assume o Osmar Stabile, que é o vice. E aí o Corinthians tem um prazo de até 60 dias para marcar essa eleição. Ele precisa marcar a votação com a Assembleia dos associados do clube. A votação. A estratégia que o conselho vai usar, caso amanhã seja aprovação do impeachment, é usar a data limite para marcar a votação da Assembleia. Por quê? Segundo, eu liguei ontem para um monte de gente. Segundo, falaram para mim, nesses 60 dias, uma caçamba de irregularidades irão aparecer. Então não há um interesse em marcar a eleição rápido. Eles querem o quê? O prazo máximo para mostrar para o sócio do clube tudo que o Augusto fez. Isso estou falando segundo informações que eu consegui apurar ontem. Então vai ser num prazo de 60 dias. O Augusto, nós tentamos ligar para o Augusto, para convidar o Augusto para vir aqui para falar, o Augusto não quis. E também convidamos o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho do Corinthians. O Romeu falou também que não podia vir, porque se ele aparecer aqui, ele pode se prejudicar da manhã, porque ele diria que ele influenciaria na votação dos conselheiros. Então, todos foram convidados. E a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, fez uma convocação geral para amanhã a torcida em massa ao Parque São Jorge. Nas redes sociais, no X, no antigo Twitter, Rubão e Gaviões da Fiel estão trocando farpinha. Estão trocando farpas ali. Quer ver? Tem aí o que o Rubão falou, ó. O Rubão para Gaviões, vocês não são burros. Eu estou esperando vocês. Seu presidente, seu vice, o conselho, sabe. Se vocês estão defendendo bandido, o problema é de vocês. O conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês. Agora é hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele. Podem vir. Estamos esperando vocês. Isso o Rubão mandou para Gaviões da Fiel. A Gaviões respondeu: Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões, prometeu apresentar provas. Até agora nada. Estamos te esperando. A única coisa concreta que apresentou foi o elenco que contratou no primeiro semestre, que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar. Então, isso é para começar a brincadeira do programa. Tá aí, o Rubão falando, quero encontrar vocês, e os Gaviões falando assim, nós queremos mesmo te encontrar. Agora, fecha aqui, Edinho. Rubão. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Rubão. Não dá. Pois é. Não dá. Agora, ô Mano e Michelito, a tendência, não dá para cravar, a tendência, caso amanhã aconteça, é que o Conselho aprove o impeachment. A tendência. Tá? A tendência é essa. E hoje, também, que é tudo milimetricamente calculado e planejado, vem uma matéria, parece que devastadora, do Augusto no Fantástico. Hoje vem aquelas matérias que dizem
Que vem um tsunami aí no Fantástico hoje também sobre a gestão do Augusto no Corinthians. Então, de maneira até, vamos colocar assim, Benjamin, fantástica, surpreendente, o Corinthians, ele quando assina com a concorrente da Libra, ou seja, com a Liga Forte, era natural que estava comprando uma briga também. É natural. Porque a Globo ela tinha interesse em ter o Corinthians dentro do seu pacote de transmissão de jogos. E quando você não opta, talvez aí, pelo pacote da Mamãe Globo, é natural que aí coincidentemente acontece uma matéria dessa. Com relação à votação pelo impeachment amanhã, Benja, de verdade, volto a falar aqui o que eu disse semanas anteriores. Para mim, eu posso falar isso aqui com 100% de tranquilidade, porque eu não tenho lado político, eu não sou sócio do clube, eu sou sócio do fiel torcedor do Corinthians, ou seja, eu tô na arquibancada, comigo não tem negocinho de chapa política, comigo não tem político de estimação, eu falo o que eu vejo. E com relação a esse episódio em si, para mim continua tudo igual, assim como o inquérito policial. Está sendo apurado, o inquérito está em curso, tá? Esse inquérito, quando finalizado, ele vai apontar a favor de A, a favor de B, e aí posteriormente vai virar um processo judicial. Por enquanto é inquérito policial. E nesse inquérito policial não existe ainda um culpado, não existe uma definição, não existe uma conclusão. Então, Benja, continuo falando, para mim o que está acontecendo aí é tentativa de golpe, sim. É tentativa de golpe. Enquanto não houver uma conclusão desse inquérito policial para apontar um possível culpado, eu continuo com o mesmo raciocínio e continuo com o mesmo ponto de vista. Ponto. Me surpreende muito, Benja, esse conselho do Corinthians estar talvez aí tão rápido para querer aprovar esse impeachment. E principalmente pelo fato desse mesmo conselho omisso e oportunista não ter feito nada contra Duílio, não ter feito nada contra Andrés. O Andrés ele declarou, ele falou, eu merecia sofrer um impeachment quando ele contratou um jogador de 27 anos para o sub-23, pagando salário. Ele falou, isso era motivo de impeachment. Palavras do Andrés, não são palavras minhas. O próprio Duílio, aquele incompetente que assumiu pra gente aqui, num programa que ele participou, que ele assinou com a Townsend, uma empresa que estava sediada num terreno baldio, porque ele tinha culhão. Ele tinha culhão. Ele tinha culhão, viu, Conselho? Foi essa frase que ele utilizou, inclusive, passando por cima de uma recomendação do departamento jurídico do clube em não fazer aquilo. E ele fez, porque ele tinha culhão. Palavras dele. Por que vocês, conselheiros omissos, por que vocês, conselheiros oportunistas, não tiveram essa mesma atitude em pedir o impeachment, tanto do Duílio quanto do Andrés? Do Augusto vocês querem pedir? E principalmente começaram a pedir depois que ele começou a mexer em alguns cargos, tirando alguns conselheiros também de determinadas funções. Por exemplo, o tal do Rubão, que era braço direito do seu Augusto Melo nas eleições, ajudou a colocar o Augusto Melo lá. Estava caladinho, enquanto era diretor de futebol não falava nada. Aí a partir do momento que ele foi retirado do seu carguinho, ele começou a abrir a boca, aí ele virou o paladino. Então, para mim, isso é ridículo, Benja. Isso é ridículo. Eu concordo em grande parte. Agora é o seguinte, que o Conselho do Corinthians sempre foi omisso, sempre foi. Que nunca fizeram nada nas gestões passadas, apesar que tentaram, né? Tentaram? Quando? Eu não lembro de um pedido de impeachment contra Duílio, nem contra o Andrés. Teve contra o Roberto de Andrade um pedido de impeachment que não passou, teve, eu lembro. Mas não teve, o resto não teve mesmo. O Duílio fez o que fez, todo mundo fez o que fez no Corinthians e nunca aconteceu nada. Isso eu concordo. Também concordo que a fome, o apetite, a velocidade de tirar o Augusto também é grande. Agora, eu não vou defender ninguém. Mas eu não estou defendendo. Não falei que você tá. Eu não estou defendendo. Eu estou esperando a conclusão do inquérito. Que tem gente mentindo. Fato. No Corinthians, mas tem. Que tem coisas estranhas no Corinthians, não que nunca tiveram, não é isso, tem. Agora, não é também porque que teve a vida inteira e nunca ninguém fez nada, então que não vai fazer, né? Concordo que nas outras gestões aí se passou pano. Agora, que é uma mentira, alguém está mentindo, eu entrevistei o Augusto no ano passado no meu canal do YouTube. Vejam o que o Augusto Melo fala. Presta atenção, coloca aí, Edinho. A comissão da Vaidebet está tudo em ordem. Tudo em ordem, deixa eu explicar. Olha só como uma coisa curiosa. Veja, quando nós ganhamos a eleição, eu fui chamado pelo presidente também, pelo ex-presidente, dizendo que, para mim deixar o master para ele, que ele tinha uma proposta boa. Não sei se era 60 milhões, acho que era 60 milhões.
E eu disse que eu tinha mais. Por quê? Porque eu já estava negociando com aposta e ganho. Já tinha mais. Não conhecia a VightBet, nunca ouvi falar na minha vida. Nós tínhamos 16 ou 17 milhões, se eu não me engano, no Master. Eu consegui 120. Isso veio até mim, não foi eu que fui buscar, porque eu nunca ouvi falar. Aí questiona, mas é amigo do amigo. Mas sempre quem traz algum patrocínio é amigo, porque esse amigo, ele tem conhecimento, mas você não tem o conhecimento da pessoa. Onde esse pessoal me trouxe, essa agência me trouxe a VightBet, que eu vi esse Alex 2 vezes só. Uma que nós fomos fazer uma live na agência dele, que nós precisávamos fazer uma live com influenciadores, nós não tínhamos estrutura, e aí foi onde o Sérgio Vilarão me levou lá, que ele tinha estrutura, e fizemos lá a live. Se eu vi esse Alex hoje 3 vezes, aliás, se você me colocar na frente, dizem que eu até passei por ele um dia aí, ele queria me cumprimentar, mas eu não conheci, para você ter uma ideia. Foi eles que trouxeram para mim. E ele fez algumas coisas de mídia, essas coisas. E parece que alguém chegou até ele, pô, você tem acesso ao presidente? Tem acesso ao diretor de marketing, acesso à comunicação, tem acesso a eles. E eles trouxeram para mim. Onde eu negociei, chegamos no denominador, eles chegavam a 110, eu 130, 110, 130, acabou 120. E você sabe que você tem programas de televisão, você sabe que quem traz os merchants são as agências, e o normal é 20%. Quando eles falaram em 20%, eu falei negativo. Praxe é 20%. Praxe é 20%, eu falei negativo, eu não pago, eu pago 5% porque o valor é muito alto. Se precisar abrir tudo, você abre. Pô, vou te abrir agora, tô aqui com o meu extrato pronto. O meu telefone ele é grampeado pela antissequestro, qualquer ligação que eu tenha diferente eu ligo pro Dr. Fábio, ele anota. Então tá aqui, o meu sigilo já tá aqui, eu sempre tive um telefone só, tá aqui tudo falado. O meu imposto de renda já tá aberto, teve programas que eu levei meu imposto de renda, e tá aqui, o meu extrato tá aqui, eu vou te mostrar. E vou te mostrar também como a gente está negociando com uma empresa, que é um sócio que trouxe, e já mandou o contrato de 10%. Não pago, amigo, eu pago 5 a 7, dependendo do valor. Se passar de 50, eu pago 5. Bom, na entrevista para mim, no dia 10 de maio de 2024, o Augusto fala que teve intermediário e que pagou lá de 5 a 7% de comissão. Sim. Tá dito pelo presidente do Corinthians. Sim. Vamos ouvir agora, como que chama o dono da VightBet? José André da Rocha Neto agradeceu o UOL que liberou. É o depoimento ou a entrevista, Edinho? Isso é o depoimento do dono da VightBet. Então vamos ouvir aí e agradecer ao UOL por ter mandado pra gente. Vamos ver. Vou mostrar 2 personagens aqui para ver se ele reconhece aqui. Eu queria fazer um compartilhamento de tela. O senhor conhece esse sujeito? Não, conheço não. Ele participou daquela reunião no dia 25 de dezembro? Pronto, é isso que eu não lembro da afeição, mas não conheço. Tinha não. familiares? É familiar dessa pessoa pro senhor? Não, é não. Ok. Mas cadê o trecho da comissão, Edinho? Vamos lá, vamos aqui o dono da VightBet fala que não conhece o Alex Cassundé. Agora vamos pro trecho da comissão. Por ser muito conhecido, o André, o José André, que eu chamo de André, da VightBet, perguntou se eu tinha um contato no Corinthians, porque o Corinthians estava fechando um patrocínio master de uma beteira, como eles falam, né? De uma bet. Eu falei que eu conheci, que eu tinha conhecido, na verdade, tinha falado com o Washington, me procurou o meu funcionário Sandro, que trabalhava para mim, estava falando pelo WhatsApp, mas antes da eleição da nova eleição para presidente do Corinthians, e o Washington falou que era amigo do presidente, do pessoal da diretoria, se ele viesse a ganhar, e nos procurou para a gente fazer os eventos da Arena Corinthians. Aí, logo após isso, quando teve a eleição que ganhou, aí o José André me ligou para falar disso, que estavam fechando um master com a camisa do Corinthians, que ele tinha interesse. E eu liguei para o Washington marcou com o Marcelinho e com o presidente eleito, né? Marcou no Tivoli, e eles falaram, não, se for tal dia, ele já quer fechar. Já estava até com proposta de uma bet que tem a sede fora do Brasil. Estava eu, o Sandro, o Marcelinho, o José André e o presidente do Corinthians. Aí chegou-se no valor, até então, quando nós fomos para a reunião, o intermediário da empresa Duetos Produções. Então, até então, a conversa era que eu era o intermediário. Rocha Neto confirmou as declarações de Toninho. Aí ele marcou a reunião pro dia 25, pro dia 26, ou foi pro dia 27, eu acho que foi dia 26. E chegando lá tava o Marcelinho,
Tava o presidente em São Paulo já. Eu tava em Campinas dia 25. E mais 3 pessoas. As 3 pessoas eram o quê? Toninho e mais 2 que eu não recordo o nome. O Toninho é tipo tem uma agência, entendeu? É um intermediador, né? E lá a gente fechou o valor, acertou o valor de eles pediram 360 milhões de só fechar por 3 anos. Eu disse, não, vamos fechar 2 anos pra gente testar e tal. Senão a gente só fecha os 3 anos, que é o período do mandato do presidente. No meio da reunião, o presidente disse que tinha outra reunião, se levantou, se despediu, deixou o Marcelinho lá só, com mais essas 3 pessoas. Eu pedi um tempo para pensar, subi para um quarto lá do hotel, dei uma pensada, com as 2 horas depois desci e fechei o negócio. Bom, alguém está mentindo, o Michel. O presidente fala que negociou a comissão. Os caras falam que não tinha intermediário. Então, alguém está mentindo. Mas, Benja, quando você assina um contrato, você tem as partes envolvidas. Você tem a empresa A, a empresa B, e se tiver um intermediário, a empresa C, inclusive constando o valor de comissão. E nesse contrato que foi assinado, aquela empresa que chama Rede Social Media Design, que é a empresa do Cassundé, é uma empresa constituída. E ela estava constando em contrato que receberia essa comissão. O grande problema é que, quando recebeu essa comissão, o Alex Cassundé, que é sócio dessa empresa, ele fez um outro repasse, acho que de 1 milhão, 1.400.000, para uma outra empresa chamada Newway não sei o quê. Que essa empresa, segundo a justiça, é uma empresa fantasma. Então, e o dono da Vaidbet falou que nunca viu esse Alex Cassundé na vida. Então, alguém precisa explicar. Alguém está mentindo, Michel Bastos. Alguém está mentindo aí. Então, se você não sabe, eu também não vou saber te dizer, mas é um bololô, é algo que a gente não sabe. Por exemplo, a gente estava falando aqui antes, amanhã tem o impeachment, talvez, do presidente. A gente vê a Gaviões falando que não tem provas, que pediram prova pro próprio Rubão mesmo e não tem. E aí a gente escuta que eles vão levar até a data limite para apresentar isso. Se você tem prova, você vai e apresenta. Entendeu? Então, cara, eu não sei. O Rubão aqui veio no Esporte SA e deu uma entrevista aqui. Quando que foi, Edinho? Lembra a data aí? 15 de setembro do ano passado, ele deu uma entrevista aqui. Olha o que o Rubão falou. Eu meti no contrato da Vaidbet que ele me disse que não tinha intermediário e depois apareceu um intermediário. Aí eu achei que ele estava de inocente na história, mas não estava. Ele estava participando da movimentação toda e organizando, junto com Marcelo Mariano, Sérgio Moura e esse rapaz aí que vai receber, esqueci o nome dele, Alex. Entendeu? Alex Cassundé. Exatamente. O que aconteceu no contrato do Vaidbet? Até hoje muita coisa é dita, mas nunca foi traduzido para o torcedor exatamente o que aconteceu. Onde aconteceu a ilegalidade? Qual foi a ilegalidade? O que vocês detectaram? A legalidade é que ele falou que não tinha intermediário. Não tinha intermediário. Portanto, o Corinthians não tem que pagar comissão para ninguém, se não tem intermediário. E aí apareceu uma comissão a ser paga para Alex Cassundé de 25 milhões. Sendo que ele mesmo próprio na polícia admitiu que ele não participou de nada. Que o Corinthians o procurou para oferecer 25 milhões para ele, como comissão. Então, ele ficou surpreso, como nós ficamos surpresos, porque não tinha comissão. Para onde foram esses milhões? Ao menos os que foram pagos, já que o contrato não chegou ao final. Quem recebeu esse dinheiro e quem foi beneficiado por esse recurso? Por enquanto, foi a empresa do Alex e repassou para um laranja, que é isso que a polícia está investigando. E o que a torcida tem que ter claro é que eu economizei 25 milhões para o Corinthians. Queriam ser pagos 25 milhões sem a pessoa ter feito nada. Qual que é a participação do Augusto Melo nesse processo? Total. Onde o senhor acredita que o Augusto está no centro desse processo, na periferia? Sendo mais direto, o senhor acredita que esse dinheiro iria para ele? Isso eu não posso te afirmar. Isso eu seria leviano. O Rubão falar que economizou 25 milhões. Ô Rubão, o time que você montou no passado custou muito mais que isso, velho. Dependendo de você, tinha rebaixado de novo. Você tem 2007 nas costas, um rebaixamento. Mas, olha, aí também, quer dizer, mas aí é a palavra dele. Também não tem prova nenhuma, mas é a palavra dele. Agora, o Alex Cassundé, quando foi depor, isso é verdade. O cara falou, olha,
Eu não tenho nada a ver com essa história aí. Então, mas ô Benja, como ele não tem nada a ver com essa história, se ele recebe uma comissão, ele recebeu uma comissão, a empresa dele está constituída dentro de um contrato. Então, eu acho que essa é a principal chave do processo, Michel. Porque, por exemplo, esse cara, se ele é o autor do recebimento da comissão e ele fez o repasse para essa outra empresa que está sendo investigada, é esse o ponto X da questão. E fala que não tem nada a ver Exato. O falar que não tem nada a ver, isso é instrução até jurídica. Quantas vezes o Michel já foi parar em delegacia, o advogado fala, até eu chegar aí, nega tudo. Mas por que o Corinthians não mostra? Por que o Corinthians nunca mostrou? Se o Corinthians não deve nada, fala, olha, o contrato tá aqui. Não, mas, ô Benja, isso é um processo, é um inquérito policial que o Corinthians já deve ter apresentado a versão dele também na justiça. Entendeu? Mas aí que tá, é muito disse-me-disse, mas o disse-me-disse não é prova. Ô Benja, tem um negócio chamado presunção de inocência. Peraí, disse-me-disse não. Se você vai depor e mente, sim, isso é crime. Mas é isso que eu tô falando. Isso enquanto não, mas, ô Benja, enquanto não houver uma conclusão de inquérito, ainda tá no disse-me-disse. É uma versão dada por um, é uma versão dada por outro, sim, mas... e volto a falar aqui, a presunção de inocência nada mais do que até constituir de fato a culpa de alguém, todo mundo tem que ser encarado como inocente. Não, tudo bem, mas o diz que me diz de novo, um depoimento não é diz que me diz. Sim, Benja, sim, mas a partir do momento que esse inquérito não está concluído, tá só aspas de pessoas dentro de um inquérito, que está sendo investigado ainda, Michel. É muito difícil a gente tomar base nesse processo, Benja, ou tomar um lado, porque aqui a gente está analisando que de fato não foi tomando lado nenhum. Agora, mas é estranho. Óbvio que é. Que tem coisa errada. Fato. Que o Corinthians... Bom, coisa errada no Corinthians... Se a gente for começar a falar de coisa errada no Corinthians, nós vamos ficar aqui até 2050. Sim. Sem break e sem direito a sair na rua. Verdade. É só coisa errada, infelizmente. O Corinthians é um clube que, pelo amor de Deus, as coisas que acontecem no Corinthians são escabrosas. Não só agora, que já acontece faz tempo. O Corinthians, no futebol em geral, né? Vamos falar a verdade. O futebol em geral, né? Sim, mas o Corinthians... Bom, o Corinthians deve 2 bilhões e 400. Fato. Vamos falar do Corinthians. Sim. Né? É presidente que assina com empresa que não existe, né? É presidente que assina confissão de dívida e vai embora. Faltam 3 dias para terminar o mandato. Eu queria ver imposto de renda. É um estádio que era para ter custado talvez a metade do que custou. Eu queria ver imposto de renda desses caras, velho. Você não vai ver. Sim. Aí o Ramiro, que na época eu vi, veio de graça, hein? Ramiro veio do Grêmio de graça. Não, se você... Aí veio a pizza agora, 42 milhões. E por falar em 42 milhões, o próprio Rubão que falou que economizou 25, por sua causa também, Rubão, o Corinthians está perdendo 40, que é o Rojas. Sabe o Rojas? Porque ele não avisou o financeiro que exatamente. Olha aí a economia que você fez aí. Se ele quiser economizar os 25, os 40, ele já está devendo 15. Né? O Coronado, quem foi que trouxe? Custou 48. E o Pedro Raul, quem trouxe? Custou $5. 700 pau por mês, 5 anos de contrato. Quem botou me deu branco? Mateuzinho para treinar sem contrato. Quem foi que colocou o Carlos Miguel sem ter feito uma revisão de contrato para ele ali? Uma revisão que deixava na virada do ano, a multa cair de 50 para 5. Quem foi o incompetente que não revisou o contrato? Inclusive deixou o Cássio embora. Achando que o Carlos Miguel tava paquitão ali, sem ter visto o contrato que a multa tinha diminuído. Foi ele também. Isso aí também não entendo, hein? Vai renovar o contrato do Fagner por 2 anos. Isso é ridículo. Por 2 anos renova o contrato do Fagner e aí manda pro Cruzeiro pagando metade do salário. Metade não, mais. Mas o Cruzeiro tá gastando o dinheiro, o clube que mais gasta em contratação no Brasil. O único jogador que o Cruzeiro contrata que não vai pagar 100% do salário, para variar, é a instituição beneficente Esporte Clube Corinthians Paulista, que vai arcar. Então, coisa errada do Corinthians, nós vamos falar aqui, não vamos acabar. Então é isso aí, agora pra finalizar o vídeo, o Corinthians que contratou o coach ex-Palmeiras e que também salvou o Fluminense, hein? Lulinha Tavares passa a integrar o departamento de futebol do Corinthians, o profissional. Lulinha Tavares, que começou a trabalhar no clube nessa semana. Ele que tem mais de 16 anos de experiência na função. Lulinha disse já ter passado por 48 clubes, entre eles Palmeiras, Flamengo, Bahia, Fluminense, no qual esse último aí fez um trabalho emblemático nos bastidores, o coach do ex-Fluminense, o último clube dele. Ele foi contratado pelo Fluminense Carioca em 2009, quando a equipe conseguiu salvar do rebaixamento após ter
98% de chance de queda, segundo matemática. Mas eu lembro que foi essa daí que o Fluminense foi rebaixado, porém ganhou no tapetão lá contra a Portuguesa, né? Era pra ter sido rebaixado naquela época lá. O Lulinha Tavares também, que trabalha individualmente com jogadores e de já ter atendido mais de 3 mil atletas. Antes de chegar ao Corinthians, ele já trabalhava com o Mateuzinho, lateral direito do clube. Olha aí, já conhece o jogador do clube, já conhece um jogador do Coringão. Esse trabalho do coach vai meio que complementar o trabalho da Anaí Couto, a psicóloga oficial do Coringão. Então eles meio que vão trabalhar junto ali pra melhorar ainda mais o psicológico dos jogadores do Corinthians, né? Que a gente viu ano passado, os caras realmente mostraram um psicológico muito bom pra reverter aquela situação de rebaixamento e chegar à 7ª colocação. Claro que envolve outras coisas, contratações, qualificação do elenco, chegada do Memphis Depay que deu um up na equipe, mas claro que essa parte psicológica ajuda bastante. Até mesmo o Yuri Alberto chegou a comentar em uma das suas entrevistas ano passado. Quando mais jovem, Lulinha Tavares tentou ser jogador de futebol, mas parou nos juniores do Flamengo por conta das lesões e também por falta de preparação mental. Segundo ele, isso o motivou a estudar e hoje também se tornar um especialista aí da função. Ele que é formado em educação física e pós-graduado em psicologia esportiva. Então isso aí, você sabia dessa? Comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!